E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre a importância da conversão, da verdadeira conversão. Tá cheio de gente na igreja que frequenta, são batizados, mas não se converteram de verdade. A verdadeira conversão, ela requer algumas coisas. Tem algumas coisas que precisam ser feitas para que ela venha acontecer realmente. E aqui eu tenho uma passagem que fala algumas coisas, que fala algumas das coisas que a gente tem que fazer para ser convertido realmente. Segunda Crônica 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e, mais importante de tudo, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui a gente vê algumas coisas que são importantes para a conversão, que o próprio Eterno está falando que você precisa fazer para ser convertido. Ou seja, é uma condição que ele dá. Ele fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Mas então, para ele fazer isso, o que você precisa fazer primeiro? Essas coisas que foram faladas. Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, a sua conversão você não é convertido porque você vai para a igreja, porque você frequenta 2 vezes por semana e ouve o pastor que ele está falando lá. A maioria das vezes você pode nem prestar atenção e dar a sua oferta e seu dízimo e está tudo certo. O próprio Criador não está nem falando disso aqui. O Criador está falando de se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. A conversão dos maus caminhos é o mais importante, eu diria, porque como que você vai para a igreja, você decide se batizar, o batismo é o quê? Morre a velha criatura e nasce uma nova criatura sem pecados para Cristo, certo? Se você continua fazendo as mesmas coisas que você já fazia antes, não é você ir para a igreja que vai melhorar, que vai te salvar, que vai... Pode até para os outros parecer que você está convertido, ou que você está com Cristo, mas você não está. Não existe nascer de novo sem mudança. Cristo, onde ele passava, ele mudava as coisas. Como que ele passou por você e você não mudou? Sabe por quê? Porque não foi ele que passou por você. Se não houve mudança, se você não teve a vontade de mudar, se você não teve a transformação na sua vida, então você não conheceu Cristo. Você ouviu falar, você ouviu o pastor falando, você ouviu o culto falando, mas ele não entrou no seu coração. Uma outra passagem que fala sobre isso aqui, que a gente tem aqui, Hebreus, Novo Testamento, Hebreus 10, 26. Se pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se Cristo te salvou e você se batizou a Ele, e ainda assim você continua pecando deliberadamente, em vão foi a sua conversão, em vão foi o sacrifício de Jesus. Você está fazendo em vão o sacrifício de Jesus que foi feito por você, porque você decidiu se batizar. Não sei se vocês não entenderam direito qual é o significado do batismo, mas é uma coisa muito séria. E ainda assim, para continuar fazendo as mesmas coisas que vocês faziam, em vão está sendo feito o sacrifício de Cristo. A gente precisa entender que aqueles que estão na liderança das organizações que vocês frequentam são homens. São homens com falhas, com dificuldades iguais a de vocês. Então, a gente não pode ficar olhando para eles, a gente tem que olhar para Cristo. Isso acontece, muita gente quando sai da igreja, volta para o mundo e faz as mesmas coisas que fazia antes, ou pior, como pode alguém que conheceu a verdade voltar a fazer as mesmas práticas? Eu te falo por quê? Porque não estava olhando para Cristo, estava olhando para o pastor, estava olhando para os obreiros, estava olhando para a congregação, ou simplesmente só estava lá.
Só que aí quando alguém erra com eles lá, ou eles acham que alguém errou com eles lá, eles simplesmente saem e voltam para o mundo. Agora, quando você coloca a sua casa na rocha, que é Cristo, essa rocha é inabalável. Nada vai fazer você sair do caminho dele, porque ele é a rocha que está construída a sua casa. Então, vamos olhar menos, fazer menos, praticar menos essas coisas pré-definidas e nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Cristo. Parar de só seguir o que estão falando para você fazer e realmente começar a ter uma experiência verdadeira com Deus. Você não é na sua igreja, é você e Ele. Ele mesmo fala numa passagem: buscar-me-eis e me encontrarás quando me buscar de todo o vosso coração. Você só vai achar Ele quando você buscar Ele realmente de todo o seu coração. Enquanto só está sendo formalidades, eu vou à igreja, eu faço a campanha, eu faço aquilo outro, precisa ser de todo o seu coração. Então por hoje é isso, pessoal. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tchau.